qual é a importância da língua italiana nesse momento para poder passar essas informações de forma geral, porém sintética? E qual o nível de italiano que tu aconselha? Esta é a primeira pergunta. Uma outra pergunta que às vezes as pessoas fazem, eu não falo italiano, mas eu falo inglês. Me fala um pouquinho disso. Ok, a primeira coisa é não tenha medo de ser feliz. Aquelas coisas bem loucas, né? Não, mas é verdade, porque a primeira coisa é se joga. A gente estuda e se joga. Estuda e se joga, porque a gente tem um grupo de pessoas que fica esperando a perfeição. Mas se você for olhar, eu não tenho nem perfeição no português. Né? Então, assim, eu tô há algum tempo aqui na Itália, fico até com medo de falar português. Então, a gente não tem nem perfeição no português. Quanto mais língua você fala, mais, assim, mais confusão você consegue fazer na cabeça. Então, assim, a perfeição não existe. Então, assim, uma coisa que eu aprendi quando eu me mudei para a Itália, eu deixei a perfeição lá no Brasil. Aqui a gente faz, inclusive quando a gente faz, a gente erra, a gente aprende, a gente melhora e a gente vai. Porque se a gente esperar ter o nível de italiano perfeito, a gente não vai para lugar nenhum. A segunda coisa que vai... Exatamente. A segunda coisa que vai depender daquilo que vocês querem fazer, né? Por exemplo, vamos lá. Aqui na Itália está precisando de pessoal da área de informática. Imagina agora, depois da pandemia, né? Se antes já eram loucos para encontrar informáticos, agora muito mais. Então, assim, se você vai trabalhar na área da informática, você vai trabalhar com, como é que eu posso dizer? Programando. Programação. Exatamente. O meu braço já tá. Eu vou trabalhar com programação. Basta que você saiba a linguagem de programação. Você sabendo a linguagem de programação, você vai interagir muito pouco com as outras pessoas. Então, que você saiba o necessário para comunicar, para se apresentar. E a entrevista de emprego, você tem que aprender a falar sobre você. Então, assim, vai depender sobre o quê? Mas, por exemplo, vamos lá, psicólogo. Né? Mas assim, eu conheço psicólogos aqui na Itália que trabalham só com o público brasileiro, por exemplo. Então, assim, vai depender um pouco da língua, mas assim, ó, essa língua então, assim, é difícil dizer o nível, porque, por exemplo, não sei, se eu vou trabalhar como com software, talvez um B1, você já está terminando o A2, basta que você saiba, você tem que treinar muito, saber se apresentar, fazer as perguntas básicas. Então, a primeira regra, quando eu não sei falar muito bem, faço frases simples. Né? Eu me lembro do primeiro projeto que eu apresentei, ao invés de fazer frases complexas, dizia assim, eu me chamo Marcela Oliveira, ponto, né? Esse projeto fala sobre ponto. Então, assim, era frases simples, daí eu conseguia fazer um discurso. E esse projeto eu apresentei para ser professor. Então, assim, eu tinha que falar bem, né? Porque eu tenho que comunicar com as outras pessoas. Mas, assim, quanto mais simples a gente fala, mais tranquilo, mais preparação, mais fácil. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu acho que um B2 também já tá bom. Então, se você está no nível intermediário, você já consegue trabalhar aqui na Itália. É diferente se você vai precisar escrever, né? Então, assim, depende um pouco daquilo que vocês vão fazer. De repente, se eu vou trabalhar como jornalista, eu vou precisar escrever, então, de repente, é um T1, né? Mas eu me lembro de uma... Eu até tenho que chamar ela para live também para entrevistar ela. Ela veio no meu curso, ela falava o básico. Tipo assim, eu acho que ela tava a um não, desculpa. Ela tava, tipo, A2 B1. Eu acho que ela tava mais ou menos assim, mas ela falava tudo certinho, simples. Aquilo que eu falei. Aí dá uma impressão que ela tá com um italiano maravilhoso, que ela erra menos, porque ela faz frases simples. E ela tinha acabado de chegar, acho que depois, as datas eu me lembro, mas assim, no máximo 3 meses, ela estava trabalhando na Deloitte, que é uma multinacional muito, muito importante. Queria todos os meus amigos, ela é psicóloga também, queria todos os meus amigos da universidade trabalhar naquela empresa, né? Mas assim, por quê? Ela tem um background, ela mostrou serviço, ela tinha inglês, porque os italianos, eles estão preocupados com a competência, se vocês sabem fazer, né? Você sabe fazer, eles entendem que a língua vai chegar com o tempo.
Mas você precisa saber se vender, porque se você não saber se vender, ninguém vai, né? Tipo assim, isso é importante. Então, sobre o inglês, depende da empresa. Também tem muitas pessoas aqui que eles, se vão trabalhar numa multinacional, de repente o chefe é inglês, fala inglês, não sei, de repente me lembro de um outro cliente que o chefe dele era francês, então todo mundo no escritório falava italiano. Falava inglês, porque o chefe não falava italiano. Então, assim, depende um pouco da situação, mas a língua ajuda muito. Ajuda para viver aqui. É claro que isso com o tempo, né? Mas invista na língua. É muito, muito, muito importante. Porque, última coisa, desculpa, que eu me não, lembrei. tranquilo. Eu fiz uma tese sobre isso, sobre o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E a língua assim, aquilo que eu descobri é quanto mais você fala italiano, mais o italiano respeita você. Mas respeita no sentido de é como se você se tornasse um italiano depois da língua. Então, assim, eu não Começa a tenho fazer cidadania parte, italiana. né? Exatamente. Eu não tenho a cidadania italiana. Eu sou somente como se fosse a única coisa, né? Porque a maioria das pessoas tem dupla cidadania. Então, eu sou somente brasileira, né? Mas, assim, todo mundo me trata normal, como se eu fosse um italiano. Assim, aquilo que eu quero dizer é que não vem diferença, porque eu falo italiano. Então, como é que eu posso dizer? Te Eles acolhem, te apoiam, né? te Isso é muito acolhem importante para melhor. eles. Isso é muito importante para eles. Tu sabe que essa questão da experiência que tu comentou, eu e a Mauri conhecemos há 2 anos, mais ou menos, um jovem, mas muito jovem, eu acho que ele tinha 24 anos, 23 anos, inglês, que ele era gerente de marketing de uma empresa na Inglaterra, e nossos caminhos se cruzaram aqui, a gente acabou conhecendo ele e tal, e na época tu fizesse uma pergunta para ele, né, Mauri? Fala um pouquinho. Eu perguntei para ele na época qual era a primeira impressão, né, quando ele recrutava alguém para o mercado de trabalho, para trabalhar com ele. E perguntei o que ele queria, né, identificar no currículo ou na pessoa. Ele disse que ele não se importava muito com o currículo, que ele se importava era com a pessoa, como que a pessoa se vendia, né, como que ela se apresentava. Então, ele dava o foco na pessoa. Ele mal olhava o currículo, ele disse que não precisava ter tanta experiência, mas ele queria saber como era aquela pessoa. Exatamente. Aquilo que eu sempre falo é que as empresas, elas contratam pessoas, não currículo. Eu vou te propor 2 temas, então. Salário, que tu falasse um pouquinho, e eu gostaria que tu falasse do teu trabalho. Como é que é o teu trabalho? Como é que tu ajuda essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho? Como é que é isso? Vou começar falando de salário. Ok. É tu que manda. Depois eu falo daquilo que eu faço aqui. Tá. Em relação ao salário, eu vou dizer assim umas informações bem gerais da nação, porque vai depender muito daquilo que você faz. Assim, ó, eu escrevi um blog, desculpa, gente, mas eu realmente escrevi muita coisa. Eu escrevi um artigo somente falando de todas as profissões e a média salarial, porque vocês podem imaginar que aqui eu não posso estar citando cada uma, né? Então, ali, vão lá no blog, procura qual é a tua profissão. E ali tem as médias salariais. Eu já fiz de propósito, porque essa é uma pergunta que todo mundo quer saber quando o pessoal vem aqui para a Itália, né? Para fazer os cálculos ali para ver se vale a pena. Então, o que acontece? Vamos dizer assim que aqui na Itália, com relação ao salário, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem um contrato nacional coletivo, ok? Uhum. Esse contrato nacional coletivo vai dizer as atividades que você vai fazer e os tetos. Porque, assim, quanto mais você, vamos dizer assim, quanto mais experiência você tem, mais você vai ganhar, ok? Então, assim, tem esse tipo de contrato que você tem que ir lá ver. Mas, assim, geralmente, as médias salariais aqui na Itália vai de 1.200 a 1.500, né? Vou dizer assim, a coisa interessante que é diferente do Brasil é que aqui todo mundo tem um salário mais ou menos igual. Né? Então, assim, no Brasil tem uma diferença imensa quando você trabalha, por exemplo, como garçonete, babysitter, e quando você trabalha no escritório.
ok? Aqui é mais ou menos, todo mundo tá aí ganhando mais ou menos igual. Aí, quanto mais especialização você tem, aí o seu salário vai aumentando. Vai 2.000, 2.500, 3.000. Então, assim, depende da tua especialização e do momento, né? Então, por exemplo, se você é um engenheiro, você já ganha mais, né? Então, assim, vai depender um pouco daquilo que você vai estar fazendo, mas assim, um pouco para dar uma ideia para vocês. Não tem a diferença que tem no Brasil, né? No Brasil é uma diferença impressionante, né? Então aqui todo Uhum. mundo tem a sua casa, tem o seu carro, viaja. Tá todo É. mundo chateado que não vai viajar. Vão encontrar um jeito, mas esses italianos vão ficar em casa em agosto, né? Mas assim, aqui tem a qualidade de vida, né? É um pouco diferente. Aqui na Itália, a qualidade de vida ganha. Então, vou falar um pouco sobre o que eu faço. Então, assim, a primeira coisa é que, como eu falei para vocês, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Isso foi o meu tema de mestrado. Fiz também outras pesquisas. Eu sou apaixonada pelo mercado de trabalho italiano e sobre como colocar as pessoas para trabalharem aqui. Aquilo que eu faço são praticamente duas coisas. Ou consultoria individual, onde eu sigo a pessoa, né, em todos os processos, ou então eu tenho um curso. Que esse curso, inclusive, é online, que eu sigo a pessoa de como é o contexto, como é a Itália, como é trabalhar na Itália, por exemplo, que diferença tem e quais são os canais que funcionam para trabalhar na Itália. Depois tem toda a parte de aquilo que eu vou fazer, porque esse é um tema muito difícil, né? Tá, eu vou mudar de carreira, vou permanecer na carreira. Então, assim, isso também é uma outra dúvida. Uma outra coisa, como fazer currículo, carta de apresentação, como usar LinkedIn, como criar uma rede profissional aqui na Itália, isso é muito importante. Como fazer entrevista de emprego, esses são um pouco os temas que eu trabalho. Eu já tive mais de 700 estudantes e 93,4% deles trabalham na área. Eu vivo em Milão, vi onde mora a moça. Que Rogério. querido, me chamou de moça, estou muito feliz. Então, eu faço, esses são os temas que eu trabalho e eu trabalho. Tenho esse curso online e também consultoria individual. Mas eu tenho Nessa muito conteúdo consultoria, gratuito, pessoal, né? Tá. nessa Claro que consultoria individual, Marcela, tu traça um perfil da pessoa. Como é que funciona essa consultoria individual, caso alguém se interesse? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu faço, assim, a primeira ligação é gratuita, avisando para todos. A primeira coisa que eu faço é entender aonde que a pessoa está no processo, porque eu mapeei o processo de integração no mercado de trabalho italiano durante a universidade. Então, assim, então eu sei quais são os obstáculos e quais são os steps que a pessoa precisa enfrentar para entrar no mercado de trabalho. Então, se essa primeira ligação eu entendo aonde que a pessoa está, né, nesse processo. E daí eu digo, aquilo que a gente pode fazer é isso, ou aquilo que eu te aconselho é aqui, é uma outra coisa. Então vai depender da onde que a pessoa tá, né? Se a pessoa já tá aqui, se a pessoa tá no Brasil, né? Se a pessoa já decidiu o que ele quer fazer aqui, ou se ainda não decidiu, né? Ou se a pessoa às vezes está trabalhando aqui já e quer mudar de emprego. Então vai depender um pouco da onde a pessoa tá nesse processo. Então eu faço essa avaliação e dou feedback. Tá, Inclusive, deixa eu te fazer. quando tem casos estranhos, né? Tipo assim, eu digo, inclusive, os riscos, né? Então, assim, ó, o teu caso, eu vejo que o risco é isso. Tipo aquela pessoa que assusta todo mundo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que funciona na questão desse contato da consultoria tua, vamos dizer assim, vamos chamar, não sei se eu posso chamar assim, da Consultoria. tua consultoria, mas assim, tem esse contato contigo ou é aquela coisa só material, como é que funciona? Tem o contato. Então, se a gente está falando de consultoria, inclusive os meus alunos online, a gente sempre faz lives com eles, né? Ou encontros, etc. Mas a gente está falando de Ok. consultoria, eu sigo eles. Então, assim, vamos dizer assim, vai depender, ou toda semana ou a cada 15 dias, a gente tem encontros de 1h20, mais ou menos, 1h20. Bacana. Assim, conversa como a gente está fazendo. É claro que vai depender do caso, a gente pode usar material, mas assim, é ao vivo, vamos dizer, ao vivo e a cores. Mais do que ser italiano ou brasileiro, tem que ser uma pessoa que conheça. Isso eu digo para todo mundo, em qualquer situação, que pode ser cidadania, pode ser entrevista de emprego. Muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa que é nossa amiga, ou vive por um acaso aqui na Itália, mas não significa dizer que seja uma pessoa especializada,
né? Isso serve, inclusive, para a cidadania ou para o meu trabalho, né? Então, se a gente faz uma pergunta aberta, se a gente faz uma pergunta para alguém que não é especializada, ela vai dizer da experiência dela, né? Achismo, ou seja, então, assim, eu estou vivo na Itália, não estou trabalhando, então ninguém vai achar trabalho. Né? Ou então eu tentei fazer a cidadania, cancelaram o meu, então não tem. Calma. Né? Então a gente precisa se informar com alguém que conhece. Por isso que a gente está se cercando dessas pessoas, né? Através dos nossos parceiros, pessoas que tenham conhecimento para ajudar outros brasileiros que querem vir reconhecer a sua cidadania, né? Que são descendentes e querem reconhecer a sua cidadania, mas para começar já sendo orientados. Seja na parte emocional, seja na parte profissional, enfim, é todo um embasamento que a gente está propiciando através desses parceiros, né, para essas pessoas virem mais seguras e não ficarem vagando, o que eu faço, perdidas. É verdade, porque mudar de país, repito de novo, não é como mudar de roupa, é uma coisa muito séria. Então, quanto mais a gente programar, menos riscos a gente tem, ou a gente evita alguns riscos que muitas vezes é desnecessário, né? Então, às vezes a gente escuta cada história, tipo assim, meu Deus, respira. E que gera muitos desgastes, né?